a partir do verso 25, Números 11, a partir do verso 25. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chama Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porque estavam entre os inscritos ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu um moço, olha só o que esse moço fez. Correu um moço e foi até Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Qual era a situação de Israel? Israel havia saído do Egito, estava ali peregrinando. Israel saiu do Egito, mas o Egito ainda não havia saído do coração, da mente de Israel, da maioria deles. E isso complicava muito as coisas. Uma das primeiras providências que Deus tomou foi, ao retirar o seu povo do Egito, foi fazer uma reforma na saúde daquele povo, uma reforma alimentar. Deus devolveu para aquele povo a condição de vegetarianos. Olha só que interessante. Incrível isso. Mas reforma sem reavivamento é o quê? O povo entrou num contexto de reforma, mas não num contexto de reavivamento. E a situação se agravou ainda mais. Se tornou mais desafiadora. O povo reclamava. Imagina um povo reclamão no pé do seu ouvido. Assim como estava de Moisés. No capítulo 11, verso 1, a primeira frase é: queixou-se o povo de sua sorte. O povo só tinha maná, pão do céu para comer. E o povo dizia: não aguento mais, que saudade do Egito. Se você olhar para o verso 10, você vai encontrar Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à sua porta, a porta da sua tenda. E isso foi trazendo indignação tão forte para o coração de Moisés. E Deus olhando para tudo aquilo. No verso 16 você vai encontrar Deus pedindo para que Moisés ajuntasse 70 homens, segundo a sua avaliação, aqueles que estavam um pouco mais, que estavam em condições um pouco melhores, para uma experiência extraordinária. Eles se reuniram, Moisés orou, e o Espírito Santo derramou-se sobre eles. 68 ali junto à tenda, mas 2 ficaram lá no arraial. E esses 2 que ficaram no arraial começaram a incomodar, porque eles profetizavam. E aqueles 2 homens lá no arraial, profetizando, falando coisas extraordinárias que vinham do Espírito Santo, começou a incomodar o povo. E começou a despertar ciúmes em alguns. Zelosos, cuidadosos. Dentre eles um jovem, que correu para contar para Moisés, na expectativa de que Moisés tomasse alguma atitude, de calar aqueles 2, de conter aquela euforia espiritual, aquilo que estava acontecendo. Josué, o grande Josué,
que trabalhava colado ali com o seu senhor Moisés, ainda não tendo a mente aberta para as coisas espirituais, um aprendiz, mas não tinha experiência espiritual para poder entender aquele evento, o significado de tudo aquilo, com muita sinceridade no seu coração, com todo o sentimento de zelo, se aproxima do seu Senhor com ciúmes e pensando: o único que pode receber o Espírito e pode profetizar é o meu Senhor Moisés, ninguém mais. E cego, fez uma declaração: proíbe-lhe, Moisés, homem sensível, um homem com a mente aberta, cheio do Espírito Santo, que compreendia a dinâmica do mundo espiritual e sabia exatamente o que estava acontecendo. Moisés, que naquele momento estava enxergando um protótipo do que poderia ser a igreja no tempo do fim, para se tornar triunfante e gloriosa. Moisés estava enxergando ali o poder de Deus sendo derramado de uma maneira tão extraordinária que ele nunca na vida dele havia enxergado. Ele se entusiasmou, se encantou, ficou impressionado, impactado e disse: meu Deus, tomara todo o povo profetizasse, tomara que cada membro desta grande igreja recebesse essa chuva maravilhosa do Espírito Santo e todos profetizariam. Todos teriam discernimento, todos enxergariam, todos estariam caminhando para a mesma direção, todos estariam se preparando, todos estariam com os olhos colados em Deus, todos estariam seguindo para a vida. E não é essa a realidade. Moisés conseguiu enxergar, ter uma visão profética de um privilégio tremendo. Ele conseguiu enxergar uma igreja triunfante, porque ao olhar para a realidade do povo, não havia esperança no aspecto humano. Mas quando ele olhou para esses 70, ele viu a ação do Espírito Santo, ele disse: há esperança para esta igreja, há esperança para o povo de Deus. E reconhecendo isso, ele suplica ao Senhor e repreende Josué. Josué para, observa a repreensão, porque ele estava metido num zelo, num cuidado, cego do ponto de vista espiritual, zeloso pela igreja, mas sem discernimento espiritual. Ele olhou, prestou atenção na repreensão de Moisés, e naquele momento o seu coração foi transformado também, porque o Espírito Santo o tocou. A partir desse momento a gente enxerga uma outra história para Josué, um homem cheio do Espírito Santo e com a mente aberta para as coisas espirituais. Ele sai de um meramente religioso e agora ele se torna um homem espiritual, com discernimento, e se torna um dos ajudantes mais extraordinários que Moisés teve naquele tempo. Esse apelo de Moisés, essa compreensão que foi apresentada em tom de súplica, esta oração começa a ser tratada de uma maneira muito especial nas mãos de Deus. E você vai ver por vários profetas, vou dar para vocês alguns exemplos. Se nós olharmos lá para Isaías, a gente vai ver Isaías se servindo da mesma linguagem, pedindo a mesma coisa e profetizando. Isaías, capítulo 32, 15, você vai encontrar: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Olha só, o conceito é o mesmo, derramamento do Espírito Santo. O resultado: então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Isaías 32, 15. Lá em Isaías 44, 3, Isaías, ele repete esse tema, esse assunto, porque é a solução para Israel em seu tempo. E ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
está dentro do mesmo espírito, do mesmo propósito. Na sequência, há um derramamento extraordinário sendo prometido. É a solução para a igreja, é a esperança, é a saída para a igreja. Nós encontramos em Oséias 6, verso 3, o profeta Oséias dizendo: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo, conhecimento, intimidade com Deus. No mesmo Espírito, a mesma promessa, Joel 2:28, esta é a mais conhecida, mais divulgada, que inclusive foi apresentada pelo apóstolo Pedro, lá no Pentecostes, em Atos 2, quando ele reconhece um cumprimento dessa promessa de Joel, e ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel está trazendo aqui novamente a resposta ao pedido de Moisés. Tomara que todo o povo profetizasse. Tomara que cada membro desta igreja fosse profeta, cheio do Espírito Santo, cheio. Que visão extraordinária! Cheio do Espírito Santo. O povo havia feito uma reforma, mas reforma sem avivamento. Conselho sobre regime alimentar 33, o quarto parágrafo diz assim: o deixar de seguir saudáveis princípios tem maculado a história do povo de Deus. Tem havido constante afastamento da reforma de saúde. E como resultado, Deus é desonrado por grande falta de espiritualidade. Tem-se erguido barreiras que jamais seriam conhecidas se o povo de Deus tivesse andado na luz. Toda reforma que tem a ver com todas as áreas da nossa vida tem que ter um objetivo, e esse objetivo é Cristo. Aproximar-se de Cristo e para ser transformado pela sua graça, pela sua misericórdia. Que promessa maravilhosa! Que promessa linda! Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 8, verso 40. Nós vamos ver agora como Cristo ministra a cura e este derramamento especial para a sua igreja. A cura. A grande solução é esta. É um derramamento especial do poder de Deus. E neste derramamento chamado chuva serôdia, há uma ministração especial do Espírito Santo. Mas a Trindade está envolvida intimamente como uma engrenagem. Não são atos isolados de uma pessoa da Trindade ou de outra pessoa da Trindade. Há um trabalho em conjunto perfeitamente focado na essência, que é salvar. Vamos olhar para esse texto, mas de uma forma diferente. Não vamos olhar para ele nessa manhã como mais uma história, uma passagem da vida de Jesus. Vamos olhar para esse texto agora com olhos de profecia, olhos proféticos, com um olhar profético. Ok? Então vamos lá. Lucas 8, a partir do 40. Aqui diz: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam ali esperando. 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa,
Pois tinha quem? Uma filha, a sua única filha. Quantos anos ela tinha? E qual era o estado dela? Observe, eu pedi para você avaliar comigo com um olhar profético. Uma menina, filha única. Qual a idade dela? 12 anos. Qual era a situação dela? Estava à beira da morte. Vá pensando o que significa mulher na profecia. Vá pensando. Próximo verso. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. A cena muda, depois ela volta. A cena muda para uma outra mulher, verso 43. Quantos anos essa mulher estava sofrendo de hemorragia? 12 anos. Uma mulher mais velha, uma senhora, há 12 anos sofria de quê? Perdia sangue, perdia vida, perdia vitalidade. Observe. E ninguém tinha podido curar. E o que ela fez? Visitou os médicos e gastou tudo que tinha. Gastou tudo que tinha. Verso 44, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus parou e disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, senti que de mim houve um derramamento, senti que de mim houve um derramamento de virtude, jorrou o Espírito por meio de mim, alguém recebeu uma porção grande do Espírito, algo extraordinário acabou de acontecer. Verso 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta. Aquela menina, à beira da morte, aconteceu o que com ela? Morreu. E essa pessoa que levou o recado, sempre tem um para levar um recado, né? Um recado para desanimar. Não incomodes mais o mestre. Ela morreu. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e os seus pais, os pais da menina. 52, e todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse, não chores, ela não está morta, mas dorme. Qual foi a reação daquelas pessoas? Começaram a sorrir. Riram-se dele. Porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Cristo pediu o Espírito, que o Espírito fosse devolvido para o corpo daquela menina. E o Espírito veio. E ela se levantou. Ela se levantou. O que você acha disso?
Está entendendo um contexto? Uma menina das igrejas históricas, uma menina, foco das atenções, visível, presente, havia uma preocupação em relação a ela, à beira da morte, a notícia chega, morreu. Do outro lado, uma senhora, das igrejas históricas, a mais antiga, as mais antigas, estava perdendo vida, gastou tudo que tinha, esgotou todas as possibilidades, até entender que a sua cura só poderia ser por meio de um encontro com Cristo. Uma mulher desconhecida, ignorada, mais uma escondida, praticamente invisível no meio daquela multidão. Uma igreja invisível. Uma visível, no foco. E todos diziam, morreu, está morta, não tem esperança. A outra invisível. Jesus Cristo se aproxima e diz, não está morta, ela dorme. Vou ressuscitá-la. E vai. Derrama novamente o Espírito sobre ela. E ela se levanta. Para espanto, para o escândalo dos incrédulos, que ao olhar para esta igreja dizia, ela não tem solução, ela não tem jeito, está morta, e por isso eu já estou saindo, como muitos fazem. Mas Cristo olha e diz, não está morta, há esperança, há vida, porque eu sou a vida, e quando eu falo que tem vida, porque eu estou comunicando vida, derramamento do Espírito. A outra igreja, invisível, quem pode enxergá-la? Aonde que eles estão? Estão sobre a ministração do Espírito Santo, porque estão recebendo a virtude de Deus. O Espírito de Profecia é maravilhoso e ilustra tantas coisas. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 274 e 275. Diz assim, o Senhor Deus, Ele pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do povo têm por muito tempo estado entorpecidas. Está falando da igreja visível, dessa menina. Sentidos embotados. Mas há de haver um ressurgimento da morte aparente, a esperança. Muita gente está dizendo está morta. Mas Deus está dizendo, há de haver um ressurgimento da aparente morte. E aqui diz, pela confissão do pecado e pela oração, precisamos preparar o caminho do rei. Olha só. Que promessa maravilhosa, irmãos. Eu tenho olhado para esta igreja. Tenho orado, tenho suplicado, porque eu faço parte dessa igreja. Tenho clamado a Deus. Tenho escutado muitas críticas, inúmeras críticas, uma avalanche de críticas. E muita gente dizendo, está morta. Mas a palavra profética está dizendo, não está morta. E Cristo está se aproximando dessa igreja cada vez mais, para quebrantar-lhe o coração, e para poder derramar o Espírito sobre essa igreja, porque essa igreja se levantará cheia do poder de Deus. Tomara que todos fossem profetas, tomara que todos estivessem cheios e a plenitude do Espírito Santo. Esta é a oração de Moisés, que está começando a se cumprir nos dias de hoje. Observe aqui a nossa comunidade espiritual. Como tem sido sacudida,
como tem sido abalada. Quantas mensagens, quantas batalhas espirituais, quantas lutas espirituais, quanta gente vivendo coisas incríveis, extraordinárias, quanta gente partindo para iniciativas de reforma, visando um revamento, quanta coisa linda acontecendo, quanto despertamento. Há esperança. Se você perdeu esperança por essa igreja, cuide da sua vida e se relacione, porque você vai ver um derramamento especial do Espírito Santo sobre essa igreja. Nós estamos em reforma. Nós deveríamos colocar uma faixa enorme ali fora, dizendo: desculpe-nos o transtorno, estamos em obras. Aqui é uma igreja que está aprendendo a amar. Aqui é uma igreja que está aprendendo a suplicar pelo Espírito Santo. Aqui é uma igreja que está entendendo o caminho. Aqui é uma igreja que está abrindo o coração para o derramamento do Espírito Santo. Aqui é uma igreja que está morrendo para o eu e deixando que Cristo seja entronizado. Aqui é uma igreja que está buscando o poder de Deus. Aqui é uma igreja que está aprendendo a amar. Dizem que ela está morta. Mas Cristo diz: não, não está. Eu sei quem são os meus. E eles estão me buscando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a senhora invisível ali na multidão, o livro Nisto Cremos, página 199, edição de 2003, diz assim: a igreja invisível, também conhecido como igreja universal, é composta dos filhos de Deus em todo o mundo. A igreja invisível inclui os crentes que estão dentro da igreja visível e muitos outros que, embora não pertencendo à igreja visível, têm seguido a luz que Cristo lhes concedeu. Em João 1:9, quando João apresenta Cristo com seu derramamento de luz. Este último grupo inclui aqueles que jamais tiveram oportunidade de aprender a respeito de Cristo Jesus, mas que têm respondido ao Espírito Santo e têm procedido por natureza de acordo com a lei de Deus. Glórias a Deus. Testemunhos, volume 8, página 70, uma frase, diz assim: o Senhor tem seus representantes em todas as suas igrejas. A igreja invisível está aí, cambaleando, gritando, como uma corça sedenta, suspirando por água. Estão perdendo vida, porque não conhecem o evangelho puro, não entenderam como se achegar ao máximo a Cristo. Mas estão entendendo porque o Espírito Santo está dirigindo esta grande igreja, esta gigantesca igreja que hoje está por aí, invisível, como aquela mulher no meio da multidão, mas está se aproximando, e de um a um, vão alcançando a orla do vestido de Jesus, das vestes de Jesus, e vai recebendo esta chuva, este derramamento maravilhoso do Espírito Santo. Isso é extraordinário, irmãos. Tem uma coisa linda demais acontecendo no mundo muçulmano. É provável que existam mais pessoas convertidas a Cristo genuinamente, de corpo e alma, lá dentre os muçulmanos, do que aqui no mundo cristão. Deus trará surpresas extraordinárias. João 10:16, Jesus disse: a mim me convém conduzir as minhas ovelhas, porque eu tenho ovelhas em outros apriscos, eu quero reconduzir as minhas ovelhas para o meu aprisco, porque haverá só um pastor, só um rebanho. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Do outro lado, há um clamor, há um desespero, uma angústia por esta igreja que se torna o foco. E os mensageiros do diabo estão dizendo: ela está morta. E Jesus olha e diz:
crê, crê somente. A esperança. Eu gostaria que você voltasse para casa hoje com um coração alegre, porque há esperança, mas ao mesmo tempo com um coração bem apertadinho, porque você tem que viver assim como eu, este caminho proposto por Deus, que envolve muitas renúncias, porque a vida do verdadeiro cristão é uma vida de renúncias, mas é uma vida de um prazer espiritual indescritível. Deus ama a sua igreja, Deus ama o seu povo, e Jesus está tratando da sua igreja, e chegou o momento em que a chuva serôdia está sendo derramada. Ela ocorre por meio de um processo. Nós estamos aqui recebendo as primeiras gotas. Existem promessas extraordinárias para o auge da chuva serôdia, como isso será lindo. A busca tem que ser pessoal, individual, com a sua família, com a sua casa, com seus amigos. E a chuva vai sendo derramada, e a conversão genuína vai acontecendo. O colírio vai sendo dado. A justiça de Cristo vai sendo colocada sobre nós. Porque este é o conselho. Tudo isso num contexto de provações, de crisol, de dificuldades, mas a fé e o amor serão gerados neste contexto. Quando você para entender e para viver realmente o plano de Deus na sua vida, muita coisa se complica, porque há um tensionamento do mundo espiritual. O diabo não está com os braços cruzados, e pessoas aqui dentro dessa comunidade vai criticar você, porque você não usa mais o que as outras usam, você não come mais o que os outros comem, você não fala mais o que os outros falam, você não se comporta mais como os outros se comportam, porque o seu foco definitivo agora é a pessoa de Jesus. Seja forte, seja corajoso. Se algum dia você foi como Josué, zeloso, cuidadoso, mas sem percepção espiritual, você também pode, assim como eu, vivermos a experiência de conversão, de recepção deste poder, dessa chuva serôdia, para que os nossos olhos sejam abertos, assim como os de Josué foram abertos. Eu quero fazer uma oração agora. E quero chamar aqui à frente, mas não vou chamar todos vocês. Eu quero chamar você que, ao olhar para a sua vida, se descobre como uma menina morta, que quer ouvir dos lábios de Jesus em seu coração nesse momento: não, você não está morto. Eu vou derramar sobre você a minha virtude, vou devolver a vida para o seu coração. Tem alguém que está como uma menina morta, que humildemente quer se levantar diante do Senhor Deus e vir aqui à frente para receber essa virtude de Cristo Jesus? Porventura tem alguém perdido no meio da multidão, caminhando de um lado para o outro, sem entender como isso funciona, mas nesse momento está entendendo que precisa se agarrar à orla do vestido de Jesus? Você pode vir à frente, no nome de Jesus. Eu estava pregando numa igreja, lá em Curitiba. Era uma sexta-feira à noite, a igreja estava cheia. Enquanto eu pregava, um jovem, aqui à minha esquerda, olhava com, sabe, assim, com um aspecto tão forte, ele estava deslumbrado assim, e eu toda hora olhava para ele, para tentar entender o que estava acontecendo com aquele jovem. Fiz o apelo, e o apelo era para aceitar o derramamento da chuva serôdia. A igreja veio à frente, e ele ficou sentado. Daqui a pouco ele se levantou e veio, foi o último.
No final, cumprimentei a igreja e ele se aproximou de mim. Eu disse: eu quero conversar com você. Ele disse: olha, eu vivi uma experiência extraordinária hoje. Eu disse: eu sei, eu quero conversar com você. Vem cá, sente-se aqui. E fui conversar com ele. Ele disse: me conte tudo, não me esconda nada. Ele disse: olha, eu fiquei assustado porque eu estava prestando atenção na sua pregação, mas de repente você sumiu, o púlpito sumiu, tudo sumiu, e eu comecei a enxergar um grande campo. E sobre ele, forrado de seres humanos, e as nações distintas eu podia observá-las. Os chineses, os muçulmanos, os africanos, eu podia observar essas multidões. E daqui a pouco me assustei muito, porque uma mão gigantesca foi colocada sobre esta multidão. Daqui a pouco ela se fechou, se transformou numa nuvem, e a água começou a cair, a chuva começou a cair, mas me chamou a atenção demais, porque essas gotas, essa chuva só caía sobre uma pessoa ali, outra pessoa lá, mais outra pessoa, caía sobre muita gente, mas não caía sobre todas as pessoas. E eu fiquei angustiado, eu perguntei: Deus, por que essa chuva não cai sobre todas as pessoas? E no meu ouvido o Espírito Santo me falou: porque nem todas querem. Nem todas querem. Ele me disse que tudo sumiu. Aliás, a cena sumiu e ele voltou a enxergar o que estava acontecendo. Ele viu a igreja indo para frente, olhou para mim e entendeu o apelo. Aí a voz disse novamente no ouvido dele: você está vendo essas pessoas todas indo à frente? Estão dizendo que querem a chuva serôdia, mas poucas delas receberão verdadeiramente. Sabe por quê? Porque nem todos querem. Só Deus pode ler o seu coração. Você quer mesmo de verdade? Ou o seu coração está carregado de preconceitos, de desconfianças? Estude. Busque você a sua experiência, porque ninguém pode arrancá-la do seu coração. Você quer? Hoje temos uma igreja aqui como uma menina, considerada por muitos morta, mas Cristo Jesus está estendendo a sua mão aqui para devolver à vida o seu espírito, o derramamento. Oremos agora, em nome de Jesus. Deus, só o Senhor conhece o nosso coração. Só o Senhor sabe como temos vivido. Se temos perdido a presença do Teu Santo Espírito a cada dia pelo modo como vivemos. Só o Senhor sabe qual a nossa verdadeira condição. Mas, Senhor, nós conhecemos pela Tua palavra a Tua vontade, o Teu desejo e as obras que o Senhor se dispõe a realizar. Então, agora, Senhor, neste momento, coloque as Suas mãos sobre cada coração que está aqui, para devolver à vida o Espírito de Deus, para nos dar vida espiritual, para nos arrancar dessa situação insuportável, que ela é meramente religiosa, para sermos espirituais, ou seja, para termos a mente de Cristo. É isso que desejamos, Senhor. Estamos cansados de fracassar, estamos cansados de bater os nossos pés em tantas pedras dessa vida. Estamos cansados de tentar e não conseguir. Liberta agora, no nome de Jesus. Assim como o Senhor, olhando para a igreja de Ezequiel 37, um vale de ossos secos, o Senhor disse: eu vou tirar da sepultura o meu povo e vou devolver o Espírito. No nome de Jesus, realize esta obra agora na nossa vida, por amor ao Teu nome, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder. O tempo urge
E precisamos acordar espiritualmente. Cura o teu povo. Ressuscita no nome de Jesus. Amém.